Muito bem, pessoal, girando o assunto aqui, vocês se lembram daquele inquérito que apura uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal? Bom, esse assunto continua dando pano para manga. Vamos conferir a reportagem do Levi Guimarães, direto de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se contrapôs ao pedido do presidente Jair Bolsonaro e definiu que ele não pode desistir de prestar depoimento à Polícia Federal. A decisão se refere ao inquérito que apura a suposta interferência do chefe do Executivo na PF. No mesmo despacho, Moraes determinou que caberá ao plenário do STF definir o formato do interrogatório, se vai ser presencial ou apenas por escrito. Cabe ao presidente da Corte, Luiz Fux, marcar a data de julgamento da questão. Segundo Alexandre de Moraes, a Constituição não permite a recusa prévia de diligências a um investigado ou réu. Para o ministro, Bolsonaro pode até usar a prerrogativa de ficar em silêncio durante o depoimento, mas não tem a opção de não comparecer. Na decisão, ele afirma que será o investigado quem escolherá o direito de falar no momento adequado ou o direito ao silêncio parcial ou total, mas não é o investigado que decidirá prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais. Em nota, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro, que acusa Bolsonaro de intervir na PF, disse que é sabido que a nenhum investigado ou réu é facultada a opção de decidir como, onde e se quer prestar um depoimento. Isso vale para qualquer cidadão, inclusive para o presidente da República. De Brasília, Levi Guimarães. Muito bem, Zé Maria Trindade. Ô Zé, e aquele caso lá do Temer, que ele pôde fazer o depoimento por escrito? Como é que você avalia aí esse caso? A gente pode resgatar isso ou não? Pois é, tem duas novidades aí, né? No caso do depoimento do então presidente Michel Temer, era de que ele não era investigado nem réu no processo e por isso pôde responder aí a 82 perguntas por escrito, um tipo de Enem de presidente da República. Eu não sei, não vi, pronto, né? Neste caso aí, lá atrás, o ministro do Supremo me alertou. É uma briga por nada, porque o presidente não tem a obrigação de prestar este depoimento. A Constituição garante que ninguém pode criar contra você mesmo provas, né? Ou seja, te autoincriminar. É aí daí que nasce esta ideia do presidente, nesta fase de inquérito, não prestar depoimento. E aí ele se arrisca a um entendimento do investigador, no caso a Polícia Federal, em dizer que se ele não se defendeu, enfim, existem provas contra ele. Este inquérito foi quando o Sérgio Moro saiu do governo atirando e acusou o presidente Jair Bolsonaro de um crime, interferência na Polícia Federal. O presidente pode nomear diretores da Polícia Federal, a competência do presidente, mas não pode interferir nos inquéritos. Em nenhum momento se investigou inquéritos em que o presidente tenha atuado, ou seja, o crime não existe. Acontece o seguinte, que o investigado nessa história é Sérgio Moro, porque ele tem que provar que o presidente praticou um crime, senão ele será enquadrado na velha LSN, Lei de Segurança Nacional, imputar ao presidente da República, à autoridade, crimes, né? Então, esse é o debate. A outra novidade é que o Supremo reinterpretou a Constituição, porque até Michel Temer, um presidente da República, segundo a Constituição, não pode ser processado sem autorização do Congresso. Só que este Supremo, a partir do governo Michel Temer, entendeu que, tá certo, a Constituição proíbe que o presidente seja processado sem autorização do Congresso, mas não proíbe que ele seja investigado. Essa é a novidade. Então, eles estão investigando o presidente. Para abrir um processo, é preciso pedir autorização do Congresso. Percebe que se trata de uma inquietação, que em linguagem militar se diz para deixar o adversário, o inimigo inquieto, se faz algumas medidas, alguns ataques simulados, né? Então, é mais ou menos assim. É isso que estão fazendo com o presidente. E essa história de prestar depoimento já passou pelo Supremo. Os ministros decidiram. Celso de Mello esteve ali com seu voto, que seria o canto do cisne, né? E foi praticamente derrotado. Luiz Fux suspendeu a sessão para não derrotar o ministro na sua última participação na corte. E agora vem o Alexandre de Moraes e duas determinações importantes. Pede o reinício do julgamento do processo e joga o Supremo numa dúvida.
Celso de Mello já votou. Nuno Marques não pode votar? Seria o 12º voto, isso não é possível. E, por outro lado, ele determina que o presidente preste depoimento, que ele não pode não prestar depoimento. É uma novidade. E pede para jogar no plenário. Muita gente ali já relacionando isso aí com a decisão esquisita do Supremo, de tão óbvia e esquisita, de acabar com a reeleição na Câmara e Senado. Adriles, como é que você enxerga essa situação toda? Como tentativa esdrúxula, estapafúrdia de constranger e humilhar o presidente. Isso tem nome. Isso é consequencialismo. Consequencialismo, para a linguagem clara, é ativismo judicial de certa parte do Supremo Tribunal Federal, que tem uma antipatia crônica em relação a um governo conservador, uma antipatia crônica em relação à figura do presidente. Esse inquérito é estapafúrdio, ele projeta a possibilidade de um crime do presidente, de querer interferir no futuro na Polícia Federal, proíbe a prerrogativa do presidente de indicar o diretor da Polícia Federal, tudo feito pelo Alexandre de Moraes, e indica a possibilidade de um crime futuro. Ou seja, ainda mais você tem a questão de que já há a tradição de um presidente depor por escrito, não há necessidade do presidente depor presencialmente, já houve essa questão no plenário, já ia haver a derrota pelo plenário em relação ao depoimento. Simplesmente o Alexandre de Moraes quer que o presidente vá lá como um criminoso comum e fique em silêncio ou fale alguma coisa e tenha o constrangimento de ser exatamente enquadrado como se fosse um criminoso comum. O Zé bem disse, a prerrogativa de enquadrar o presidente num processo é do Congresso, fizeram uma questiúncula, ele pode ser investigado. Isso é ativismo, é o mesmo ativismo que coloca o Celso de Mello chamando o governo de genocida, nazista, o mesmo ativismo que fez abrir uma reunião privada do presidente em que ele não dizia rigorosamente nada demais, ao contrário, falava da possibilidade de libertação do povo brasileiro contra a possível tirania do Estado. O outro quer que o presidente vá depor como um criminoso, ou seja, é um conluio de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e não é por acaso que o Alexandre de Moraes é um desses que, por exemplo, rasgou a Constituição ontem e vilipendiou a língua portuguesa, querendo dar um segundo mandato a Rodrigo Maia, que todo mundo sabe que é um desafeto do presidente. É um ativismo judicial, é o STF, ou melhor, parte do STF, atropelando as suas funções simplesmente para impor um constrangimento e uma humilhação ao presidente baseado em coisa nenhuma. Agora, quem faz o inquérito esdrúxulo de fake news para perseguir pessoas, perseguir presidente é fácil, né, seu Alexandre? Joel Pinheiro da Fonseca, se eu te conheço bem, você concorda com a Adriles, né? A gente está sempre de acordo, né, Paulo? Aqui é um programa em que as opiniões convergem para um centro moderado. Estamos eu e a Adriles. Mas falando sério, o presidente tem que depor. A lei vale para todos. O presidente também vai ter que apresentar suas explicações. Toda vez que alguém quiser fazer depor, ele vai depor, então. Toda vez. Peraí, Jorge, vamos lá. Joel, seu comentário, por favor. É importante distinguir as questões também. Uma coisa é que ele deva depor, outra é a forma como se dará o depoimento. E aí, eu tendo a concordar que sim, pode ser o depoimento por escrito, já tem outro precedente. O depoimento presencial, ele seria um espetáculo, ele seria uma coisa política. Mas não vejo necessidade disso e, pelo contrário, travaria mais o trabalho necessário da presidência da República com questões aí outras. Claro, se o presidente da República vai ou não fazer o trabalho que ele deveria estar fazendo, isso é outra questão. Mas eu não colocaria obstáculos desnecessários a isso, se é perfeitamente possível e há precedente plausível para ele prestar esse depoimento por escrito. Agora, ao mesmo tempo, eu também não acredito que disso vá sair qualquer tipo de condenação ao presidente ou qualquer tipo de condenação ao Sérgio Moro. Eu acho que a gente vai terminar essa história com a mesma narrativa e história que o Sérgio Moro contou lá atrás. Olha, o presidente ficou me pressionando para nomear uma pessoa que queria cumprir os interesses dele lá ligado ao Rio de Janeiro. Depois, na verdade, quando o Bolsonaro nomeou o superintendente da Polícia Federal, de fato, a gente viu um canetaço ali de nomeações na calada da noite, centenas de nomes. De fato, parece que havia muita insatisfação do Bolsonaro com a falta de informações sigilosas que ele, segundo ele, deveria receber da Polícia Federal. Enfim, a história como se desenrolou depois. Mas acredito que, ao mesmo tempo, o Moro saiu porque estava sofrendo a pressão, mas ele não cedeu, então ficou por aquilo mesmo.
E da parte do Bolsonaro, no máximo, ele pressionou também ali na época do Moro, então também não vai ter muito pelo que processá-lo ou condená-lo ali. Acho que no final das contas, nada vai mudar com essa história. Mas sim, é justo. Presidente, preste o seu depoimento, ainda que por escrito, explique aí as perguntas que lhe serão feitas sobre a possível interferência na Polícia Federal. O Brasil merece saber, a Justiça merece saber, todos são iguais perante a lei. Não vai mudar, mas deveria mudar. Deveria mudar porque não se faz justiça, Joel, com especulações e questiúnculas de fofoca. Você não se faz justiça com projeções de possibilidade de crime futuro, da intenção de um presidente de interferir na Polícia Federal. Não se faz justiça tirando a prerrogativa de um presidente de nomear um diretor da Polícia Federal, que é coisa de foro dele, baseado em rigorosamente nada. Não se faz justiça com o Sérgio Moro, por exemplo, que foi um herói nacional e hoje é uma figura dúbia para mim, fazendo acusações vagas em termos de projeção da própria personalidade. Não se faz justiça com o ministro do STF aceitando uma denúncia absolutamente esdrúxula, montando um inquérito absolutamente esdrúxula, tirando a privacidade de uma reunião que não tinha rigorosamente nada e obrigando um presidente a prestar depoimento em cima de nada, simplesmente para colocar o fardo no presidente de uma suspeição que não existe. Isso chama-se narrativa simbólica de um ativismo judicial que, insisto, quer simplesmente constranger e humilhar o presidente. Isso é o STF, parte do STF, fazendo política da pior maneira, mais rasteira e mais suja. Mas, Adriles, não é com base em nada, né? Por que o Moro saiu? Nada. Ué, porque ele quis. Calma. Adriles, calma. Vai. Se você tem tanta certeza assim, então você não deveria ter problema com o depoimento do Bolsonaro, ué. Então não vai ter nada. Deixa o Bolsonaro prestar o depoimento dele. Você não precisa temer a ocorrência de um depoimento. Se não tem nada. Agora, por que o Moro saiu? Vamos lembrar lá atrás, na época da reunião, lá de abril, quando o Bolsonaro estava pé da vida com o Moro, justamente porque o Bolsonaro queria exonerar o superintendente da Polícia Federal, um homem sério, capacitado, e iria nomear outro. E o Moro dizia: presidente, essa intervenção na Polícia Federal é injustificável, eu não posso fazer isso. Eu vim aqui com a promessa de ter carta branca para fazer o meu trabalho, de fazer o meu trabalho. Adriles, por favor. O Moro queria fazer o trabalho dele de combate ao crime, o Bolsonaro queria botar um amiguinho na polícia. Qualquer um que tenha qualquer senso de dever, senso de preocupação com o Brasil, de patriotismo, não pode permitir uma coisa dessa. Foi por isso que se desencadeou a briga Bolsonaro e Moro lá atrás, e por isso, depois teve vários outros pequenos conflitos, né? Mas esse foi o final que desencadeou a saída do Moro e essa história como a gente está vendo até agora. Ok, Jodriles, papo encerrado. É prerrogativa do presidente nomear quem bem entender. Isso não é crime, isso não é suspeição, não é nada, Joel. Chega, perfeitamente.